O governo dos Estados Unidos, por meio do Pentágono, afirmou que a Rússia lançou uma arma espacial capaz de destruir satélites. O Pentágono divulgou o alerta de que Vladimir Putin lançou um sistema de armas no espaço, que é capaz de destruir outros satélites, o que poderia aumentar a tensão com países do Ocidente. Segundo o governo americano, o equipamento russo foi colocado na mesma órbita que um satélite americano e provavelmente já está rastreando o dispositivo espacial. Após a declaração dos Estados Unidos, o principal diplomata de controle de armas da Rússia acusou os americanos de divulgar fake news sobre o assunto. Em fevereiro, o presidente Vladimir Putin já havia negado as afirmações de que a Rússia estava desenvolvendo uma arma nuclear antissatélite e baseada no espaço, projetada para interromper tudo, desde comunicações militares até serviços de viagens por telefone. E para comentar mais esse episódio envolvendo os Estados Unidos e a Rússia, nós recebemos agora Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Professor, uma ótima noite, sempre um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael, Renato, prazer é meu conversar com vocês, boa noite a todos. Vitélio, da última vez que nós tocamos nesse assunto, eu estava aqui, inclusive, no Jornal da Record News. Nós falávamos sobre o que foi discutido no Conselho e sobre os vetos ali declarados e também, inclusive, como os Estados Unidos se posicionavam em relação a isso. Agora, nós mostramos essa semana como o Pentágono anunciou de que realmente aconteceu esse lançamento. Hoje eu estava acompanhando, pelo menos como a mídia russa se posicionava em relação a isso, dizendo que era fake news, o que os americanos diziam nesse momento, e que todo o trabalho desenvolvido por envio espacial realizado pelo país não passava pelo aquilo que os americanos falavam nesse momento sobre as armas no espaço. Quando a gente olha para esse panorama, professor, é possível que os Estados Unidos consigam fazer esse mapeamento como eles têm feito até agora e identificar se realmente ogivas nucleares e armas que consigam destruir outros satélites consigam também fazer parte desse movimento russo? Rafael, é muito interessante que você tenha feito essa pesquisa, né, sobre a versão russa, porque da última vez que nós falamos sobre isso foi no final de abril. A Rússia vetou no Conselho de Segurança da ONU uma lei para proibir a colocação de armas de destruição em massa no espaço. Isso já é proibido pelo Tratado do Espaço Exterior de 1967. E então os Estados Unidos disseram, olha, não faz nenhum sentido vocês irem contra essa norma que reafirma uma norma de direito internacional que já existe. Há poucos dias, a França e a Itália acusaram a Rússia de colocar um satélite no espaço com a tentativa de ouvir a comunicação do satélite comum que a França e a Itália têm. E esse satélite que foi colocado em órbita agora pela Rússia na semana passada e foi anunciado ontem pelo Pentágono, está na mesma órbita de um satélite dos Estados Unidos. Nós estamos presenciando, Rafael, uma espécie de corrida armamentista espacial nesse momento, que parece muito com o que havia na Guerra Fria, lá na década de 60, de 70, com a corrida espacial, mas que nesse momento envolve perigos como a colocação de armas nucleares no espaço, que é uma norma que a humanidade criou lá na década de 60, proibindo isso, mas que nesse momento tem toda a chance de ser descumprido, porque semana sim, semana não existem ameaças nucleares, partindo especialmente da Rússia, mas também do Ocidente. Hoje a França fez um teste de míssil nuclear para lançamento de ogiva nuclear e ontem a Rússia fez teste de armas nucleares táticas, Rafael. Vitélio, você mesmo acabou de dizer para a gente que não faz sentido eles vetarem algo que eles são signatários de um tratado que já existe há tanto tempo. No caso aí de comprovação de que a Rússia sim está colocando armas espaciais com o objetivo de destruir satélites, que tipo de punição? Fica por isso mesmo? O que acontece daqui em diante? Essa pergunta é ótima, Renata, porque muitas normas internacionais têm sido descumpridas. Por exemplo, a norma da Carta da ONU de não invadir um país sem autorização do Conselho de Segurança. Foi o que a Rússia fez com a Ucrânia. E isso já foi descumprido no passado, né? Lembrando que também os Estados Unidos e o Reino Unido invadiram o Iraque sem essa autorização. Agora, veja só, não é proibida a colocação de armas convencionais no espaço. Isso não é proibido pelo Tratado de 1967. É proibida a colocação de armas de destruição em massa.
E aqui existe um agravante porque uma arma nuclear, por exemplo, se ela for explodida, ela explode, ela produz um pulso eletromagnético que explode uma rede de satélites, que é, por exemplo, o que a Starlink está fazendo. Dos 9.500 satélites que hoje estão em órbita ao redor da Terra, 5.500 são da Starlink. O Elon Musk pretende colocar 17 mil. Então, você produz uma explosão que acaba afetando potencialmente a internet, o GPS, os telefones celulares, o sistema bancário do mundo inteiro, inclusive instrumentos de monitoramento do clima, Renata. Vitélio, para que a gente entenda as perspectivas, porque quem está acompanhando isso fala, peraí, deixa eu entender esse processo. Nós acompanhamos, inclusive, a Rússia apresentando uma resolução que também falava sobre a implementação desses satélites e também qualquer tipo de arma em órbita. E ali solicitava, então, para que essa proibição acontecesse. Aí nós vimos os Estados Unidos dizendo que não, peraí, dessa forma isso não pode ser votado, não pode acontecer, que nós precisamos analisar todos os trâmites e que agora a própria Rússia está chamando de que uma espécie de hipocrisia, porque quando os Estados Unidos apresentavam e discutiam isso anteriormente, poderia ser votado e acontecer. Mas, obviamente, como nós vimos em outras discussões, quando a Rússia apresenta, também isso não pode ser votado. Exatamente. Os dois lados são contraditórios. A Rússia vai contra uma resolução que já existe a proibição de armas de destruição em massa no espaço, e, ao mesmo tempo, quer proibir que se coloque qualquer arma no espaço. E aí os Estados Unidos não aceitam. Então, os dois lados não cedem e os dois lados não chegam num acordo. E, na verdade, quem está ameaçado com isso é a humanidade, porque você explode uma arma atômica na baixa atmosfera, não existe consenso do que é a baixa atmosfera, onde está esse satélite dos Estados Unidos. Existe a linha de Kármán, que é de 100 quilômetros a partir do nível do mar. Ninguém sabe, se for explodido um artefato nuclear ali, o efeito que isso pode ter na população abaixo dessa linha, se a radiação vai descer ou não vai, depende do teor, da potência do artefato nuclear. Então, na verdade, fica esse jogo de empurra, nós estamos vivenciando uma segunda guerra fria e ameaça a explosão de armas de destruição em massa no espaço que afeta a vida de todo mundo, Rafael. Vitélio, você falou muito bem aqui para a gente que a gente está vivendo uma corrida armamentista no espaço. Quais os protagonistas, então, atualmente nisso? Você consegue trazer para a gente quais as nações que mais investem? Mas é muito parecido com o que foi na Guerra Fria. Na corrida espacial era a União Soviética e os Estados Unidos, agora é a Rússia e Estados Unidos, mas agora também tem a China, que é uma grande potência nuclear, mas também que tem lançado sondas espaciais e satélites. A Índia, veja só, Renata, a Índia, um país pobre, que cada vez mais, agora é a maior população do mundo, tem um programa espacial. Então, muita gente passando... Isso é muito criticado, inclusive, na Índia, né? Um país que tem um programa espacial, mas que tem grande parte da população na linha da miséria. Esses são os principais. Outros países têm seus programas espaciais, há pouco eu citei a França, a Itália, mas os principais são, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos, a Rússia e a China, Renata. Vitélio, nessa perspectiva de medo de outras nações, quando eles olham para esses lançamentos que são realizados pelo governo russo, há alguma ferramenta que possa ser trabalhada, então que possa ser discutida e, digamos que, obedecida pelo governo russo para que isso não continue avançando, para que essa aposta ela não continue sendo dobrada e sendo realizada com cada vez mais musculatura? Ou é de fato ali é uma dança, é um vai e um volta, que dificilmente teremos um acordo que seja muito significativo e que não passe por qualquer outro tipo de conselho? Rafael, quando a gente estuda relações internacionais, tem duas correntes principais. Uma que afirma que a gente não entra numa guerra mundial por causa do direito internacional, é uma linha mais idealista, e outra que diz que a gente não entra por causa da dissuasão nuclear, que foi isso que impediu que as potências entrassem em confronto durante a Guerra Fria, e que nesse momento é, por exemplo, o que impede que países entrem mais efetivamente para defender a Ucrânia, porque a Rússia ameaça o uso de armas nucleares. Então, essa dissuasão nuclear, esse dilema do prisioneiro, como é conhecido na teoria dos jogos, faz com que, nesse momento, nós tenhamos um rearmamento no mundo inteiro. Só para finalizar, a Europa, por exemplo, discute no Parlamento Europeu o uso de um guarda-chuva nuclear para países europeus, independente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm 100 ogivas distribuídas em países europeus apontadas para a Rússia, mas há um temor de que o Trump seja eleito. Então,
existe uma discussão de colocar armas da França e do Reino Unido em outros países europeus, inclusive a Polônia pede isso e os países bálticos também nesse momento, Rafael. Professor Vitélio Brustolin, é sempre um prazer te receber aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Boa noite e até a próxima. Prazer é sempre meu. Até logo. Boa noite.